Sejam bem-vindos aqui na minha live de hoje. Hoje, dia 25 de maio, nesse tempinho frio, 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 frio. Como é que vocês estão aí de frio, hein? Oi, Mi, tudo bem? Bem-vinda, minha prima. Como é que tá o frio aí na nossa terrinha, hein? Olá, Gra, tudo bem, minha prima? Sua encomenda chegou, viu? Deu tudo certo. Doutor João Lucas já está aqui na área, já já eu te chamo, doutor. Deixa o pessoal entrando, pessoal fazendo parte aqui da nossa live. Já já eu convido o senhor para a gente começar nosso bate-papo. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, com muita tranquilidade, passando aí por esse momento complicado dessa pandemia. Esse frio agora, né? Que, como diz a Michelle aqui, tá de doer e tá de doer mesmo. Eu espero que vocês todos estejam muito bem. E já já nós já vamos conversar com o Dr. João Lucas. Oi, Aline, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje o frio não deixou nem eu ligar o som, né? Não tem nenhuma música aqui para alegrar a gente. Mas enfim, nós temos que aproveitar agora o tempo do Dr. João Lucas, que ele vai entrar, vai conversar com a gente para falar sobre saúde física e mental nessa época de Covid-19. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo da participação do Dr. João Lucas, que vai trazer coisas enriquecedoras, informações enriquecedoras para nós nessa noite. Olá, pai, tudo bem? Pessoal da Princípio Assessoria, sejam bem-vindos. Então, vamos chamar o Dr. João Lucas porque ele tem uma agenda muito corrida, então nós temos que aproveitar esse tempinho com o Dr. João Lucas. Dr. João, olá! Oi, Érica, tudo bom? Um prazer estar aqui com você, viu? Como está? Tudo bom? O prazer é todo meu, doutor João Lucas. O prazer é meu receber o senhor aqui no meu Instagram. O senhor na sua casa, eu na minha casa. Isso. Agradeço o convite E ter a oportunidade. agradeço o convite para esse papo virtual aqui, viu, Érica? É um prazer estar com você. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o senhor vai trazer muitas informações importantes para o pessoal que vai acompanhar a nossa live a partir de agora. Então, doutor João Lucas, já comentei com o pessoal que o senhor é cardiologista aqui em Uberlândia, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, sua biografia, para o pessoal te conhecer melhor. Obrigado, viu, Érica, pela oportunidade. Eu sou médico cardiologista, né? Me formei aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, em 98, Érica. E depois eu fui depois de ficar por um ano na Marinha do Brasil, lá em Brasília, eu fui para Ribeirão Preto e eu fiz 3 residências médicas lá. Então, eu fiz as residências médicas de clínica médica, cardiologia e cardiologia intervencionista, que é uma área da cardiologia que a gente faz cateterismos, angioplastias, e acabei fazendo meu doutorado também em clínica médica lá na USP de Ribeirão, então eu fiquei ao todo 10 anos lá. E aí voltei aqui para Uberlândia, acabei me tornando professor de clínica médica e cardiologia da Universidade Federal de Uberlândia, e eu atuo também, além de atuar no Hospital de Clínicas da UFO, eu atuo em alguns hospitais privados da cidade, mais especificamente no Santa Clara, no Santa Genoveva, no UMC, e também eu atuo em algumas clínicas de cardiologia da cidade. Então é um prazer estar aqui e dividir um pouco da experiência como cardiologista e como clínico aqui com o seu público. Vocês viram o currículo do Dr. João Lucas, né, gente? Nós temos que aproveitar que ele está aqui com a gente para a gente tirar dúvidas, porque tenho certeza que vai ser um conteúdo muito, muito bacana para nós. Doutor João, eu estava aqui antes de começar a nossa live fazendo um levantamento, porque os números, infelizmente, não param de crescer, infelizmente. E a gente chegou já a mais de 23 mil mortes no país, segundo a pesquisa que eu fiz agora há pouco, Uhum. né, no Google. Aqui em Uberlândia já são 16 mortes registradas e 724 casos.
Como é que o senhor avalia esse cenário da Covid-19, tanto aqui na nossa região, como também em nível Brasil? Érica, no país hoje nós temos a maioria das pessoas buscando posições muito extremadas, né? Então, ou o indivíduo pensa para a extrema direita ou ele pensa para a extrema esquerda, e aí às vezes as opiniões políticas interferem até nas análises, né, de saúde. Então, no início, Sim, muitos falavam que a epidemia nem ia chegar no Brasil, que nós estaríamos protegidos da epidemia pelo clima, né, por termos mais exposição ao sol, níveis mais altos de vitamina D, porque nós já tomamos a vacina de BCG e isso protegeria a gente. Então, muita gente falando que a gente nem ia sofrer. E outras pessoas falando que nós iríamos sofrer demais, né? Que o vírus ia chegar e que o país seria aí assolado com milhões e milhões de casos e milhões de mortes. E nós estamos vivendo um meio termo, né? Eu considero bem parecido com a evolução do vírus nos outros países do mundo, né? Quer dizer, sim. aproximadamente aí 5 a 10% da população vai acabar entrando em contato com o vírus e a mortalidade deve ficar aí em torno de 2 a 3%. Então, vamos esperar que seja mais ou menos isso, que apenas 5% das pessoas entrem em contato com o vírus e que a mortalidade fique baixa. Mas, infelizmente, Érica, se 3 a 5% dos brasileiros entrarem em contato com o vírus e mesmo que apenas 2 ou 3% venham a falecer, acaba gerando milhares de mortes. Então, eu tenho uma expectativa muito ruim de que nós seremos aí entre os 3 países do mundo com o maior número de mortes, né? Que também Infelizmente. porque nós não soubemos, né, fazer o isolamento social, não soubemos e não pudemos também, né, fazer o isolamento social que era tão necessário, né? Infelizmente, como a maioria das cidades do país estão aí com 50% da população com a vida normal e tendo que sair para a rua e trabalhar, acaba que isso vai fazer com que nós sejamos aí talvez entre os 3 países do mundo que tenhamos mais mortes. Esperamos que isso passe logo, né? Eu acredito que nós já estamos aí com pelo menos metade das pessoas que iriam adoecer e que iriam falecer nesse momento. Então, nós ainda temos aí mais metade de pessoas para adoecerem e morrerem. A gente deve bater aí entre 40 e 50 mil mortes no Brasil. Nossa, é preocupante. E assim, são vidas, né, doutor João Lucas? São vidas. E o que que o senhor fala para as pessoas? Como elas devem se comportar nesse momento agora? Eu acho que assim, tem que lembrar também, Érica, de outras doenças que a Covid-19 trouxe, né? Então, antes dela Sim, causar, como eu falei, apenas 5% da população vai entrar em contato com o vírus. Mas muitos dos outros 95% acabaram tendo outras doenças, né? As principais doenças que vieram a se manifestar foram os transtornos relacionados aos distúrbios psiquiátricos, né? Maiores níveis de sim, ansiedade, maiores níveis de depressão, maiores níveis de irritação. E isso acaba por afetar alguns órgãos do nosso sistema. Então, as sim. pessoas aumentam a pressão, elas têm mais infarto, elas têm mais AVC, elas têm mais gastrite, elas têm mais diarreia. Então, muitas outras doenças aumentaram também a incidência. Para você ter uma ideia, Érica, nós tivemos uma diminuição de muitos problemas nos hospitais. Então, ainda bem, né, que o isolamento aí de pelo menos metade da população desafogou alguns leitos. Mas você sabe que o número de acidentes de moto aumentou. Por quê? É Os mesmo. 50% que estão em casa estão acionando mais os serviços de entrega de comida, né? E os motoboys estão Faz sentido. passando por nós como loucos aí para entregar as comidas, então nós tivemos um aumento considerável do número de acidentes de moto, né? E de óbitos por causa do acidente de moto. Então é uma doença que já existia, né? E que aumentou a incidência agora nesse período do Covid. Então, o que eu tenho orientado para os meus pacientes, né? Que mantenham a calma,
Nós já estamos passando, essa semana vai ser a pior fase, eu acho, da Covid na maioria das cidades do país, semana passada e essa. Acho que a partir do início de junho, aí, às vezes os primeiros 10 dias nós ainda vamos sofrer um pouco, e depois a minha expectativa é que mesmo que estamos no inverno, o Sim, número de doentes e número de óbitos deve começar a cair. E para isso, todo mundo precisa reforçar todos os cuidados, né? Então, todo mundo sair, tentar evitar nos próximos 15, 20 dias sair de casa. Se tiver que sair, usar máscara. Sempre que sair, levar um álcool gel. Encostou numa maquininha de cartão de crédito, encostou no corrimão da escada, encostou no ônibus, né? Procurar passar o álcool gel. Assim que chegar em casa, lavar bem as mãos. Tentar se expor ao sol, fazer uma atividade física, se você pode. E, Érica, tentar se alimentar bem, tomar bastante líquido sim. e procurar dormir bem. Dessa maneira, nós vamos. Isso é importante, né, doutor João? Então, dessa maneira, nós vamos fortificar o nosso organismo para tentar, se entrarmos em contato com o vírus, estarmos aptos para eliminar ele rápido do nosso corpo, né? E não ficar tão Sim, doente. Então, isso eu acho que é o mais importante. E daqui a pouco eu vou falar também o sim. que a pessoa pode fazer para cuidar da sua saúde espiritual, né? Opa, quase Ah, caiu aqui. opa, isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Doutor João, uma das perguntas frequentes, assim, que as pessoas fazem, né? E até o pessoal comentou comigo, como que é feito o diagnóstico da Covid? Porque agora sim, nós estamos num período de frio, as pessoas vão resfriar, as pessoas vão gripar, né? E tem pessoas que têm problema alérgico com o tempo seco, enfim. Como diferenciar tudo e como diagnosticar a Covid? Isso, então isso é uma pergunta muito interessante, Érica, porque até há pouco tempo nós não tínhamos os testes diagnósticos disponíveis na cidade. E quando tínhamos, esses testes eram colhidos e demorava 7, 10 dias para o resultado ficar pronto. Hoje, tanto no sistema público quanto no sistema particular, nos hospitais privados, nós temos como, se o indivíduo tiver sintomático, ou seja, ele está tossindo, está com secreção, está com dor de garganta, se ele quer saber se ele está com o vírus, do coronavírus, ele precisa colher o material do nariz ou da orofaringe, é um raspado que faz, como se fosse um cotonete, colhe um pouco da secreção e analisa no laboratório para ver se tem partículas do vírus ali. Então, se ele tem a curiosidade de saber, será que essa gripe que eu estou é o novo coronavírus? Ele tem que procurar um serviço de saúde e fazer essa coleta. Só que qual que é a orientação oficial? Então, depois nós vamos até falar sobre o tratamento que envolve a Sim, química e do uso da hidroxicloroquina. Se inclusive ele sim, quiser fazer uso dessa medicação, que não tem uma comprovação científica de que ela seja tão eficaz, mas se ele quiser usar, ele deveria então procurar um serviço de saúde, colher a secreção para saber se é o novo coronavírus e aí fazer uso da hidroxicloroquina ou de alguma outra medicação que ele acha que tenha que usar. Mas qual que é a orientação oficial hoje, Érica? Que infelizmente nós não temos uma medicação no Brasil que possa fazer um grande efeito, uma grande ação contra o vírus, como antiviral. Então, a orientação sim. oficial é que se o indivíduo tiver gripado, ele tem a noção de que ele deve estar enfrentando o novo coronavírus. Então, pelas próximas semanas, sintomas gripais equivalem a dizer que ele deve estar com o novo coronavírus. E aí, Sim, recomenda-se, principalmente se a pessoa tem menos de 60 anos, não tem comorbidades, ele não tem problema de coração, de pulmão, não tem problema renal, ele deveria ficar em casa, tomar bastante líquido. então não procurar o hospital. A orientação oficial é não procurar o hospital, ficar em casa, tomar bastante líquido, procurar se alimentar bem, dormir Sim, bastante, tomar ou uma dipirona ou um paracetamol para aliviar as dores no corpo, a dor de garganta. Pode fazer uma nebulização com soro fisiológico para aliviar um pouco a tosse. E fica em casa, Érica. Em geral, a sim, grande maioria das pessoas, mais de 80%,
o novo coronavírus vai ser uma gripe comum. Ou seja, você vai ficar aí uma semana com sintomas, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, mal-estar, náuseas, vômitos, vai perder o olfato, vai perder o cheiro, né? E vai perder o gosto, o paladar. E aí, depois de 5 a 7 dias, a gripe vai começar a melhorar. Ah, Sim. aí eu quero saber, então, agora que eu melhorei, recomenda-se que se você tiver gripado, então você fique 10 dias isolado. Então você, infelizmente, tem que arrumar um lugar na sua casa, que você vai ficar no quarto, vai evitar o contato com seus familiares, alguém vai levar comida para você, vai tomar cuidado na hora que for pegar seus talheres, seu copo, vai pôr uma luva para lavar, né, para que ele também não se contamine. Então você vai ficar isolado por 10 dias, tomando esses cuidados: hidratação, alimentação, repouso, isolamento e tomar analgésicos. Ah, depois dos 10 dias eu tenho a curiosidade, agora que eu estou bom, eu quero saber se aquela gripe que eu tive foi o novo coronavírus. Aí nós temos exames de sangue que podem ser feitos, o IgM e o IgG, que vão nos ajudar a saber se você realmente teve o contato com o vírus e se você desenvolveu anticorpos contra o vírus. Então, de novo, recomendação Sim. oficial: fique em casa, 5 a 7 dias vai melhorar. E se não melhorar, Érica? Se por volta do quinto ao sexto dia, ao invés de você começar a melhorar a tosse, não ter mais febre, né, melhor não ter falta de ar, se você começar a sentir que você está piorando, a minha tosse está ficando mais importante, a minha falta de ar está me incomodando, a febre que não era para eu estar tendo mais, ela ainda está acontecendo, eu tomo dipirona, ela não melhora. Nesses casos, Érica, aí nós recomendamos que você procure um serviço de saúde. Você tem que ir para o hospital. Entre o quinto e o Ah, último dia, se você estiver achando que ao invés de melhorar, você estiver piorando, você tem que ir para o hospital ser avaliado por um médico e fazer alguns exames. Vai fazer exames de sangue, vai fazer uma radiografia, uma tomografia do pulmão, para a gente poder avaliar como é que está a resposta inflamatória do seu sangue e no seu pulmão. Então, essas são as recomendações oficiais hoje, Érica. muito bom. Gente, olha como o nosso bate-papo tá bacana, quantas informações interessantes. Sabe esse aviãozinho que vocês estão vendo aí, ó? Compartilhe com seus amigos, coisas boas a gente tem que compartilhar, não é, doutor João Lucas? Então, compartilhe para os seus amigos entrarem na nossa live, que ainda tem mais um pouquinho para o doutor João Lucas compartilhar conosco. Então, envie aí para os seus amigos queridos que vocês gostariam que eles soubessem um pouquinho mais sobre a Covid-19. Doutor João Lucas, quem está em casa? Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar? Na rua a gente sabe, máscara, lavar as mãos sempre que possível, álcool em gel, evitar é, estar perto das pessoas, né? E em casa, o que a gente deve fazer? Olha, Érica, basicamente em casa, os cuidados com a família, né? Sempre que você chegar em casa, eu, por exemplo, eu sou médico e eu, infelizmente, quase todo dia eu estou numa clínica, num hospital. Então, o ideal é, assim que eu chegar em casa, eu procurar, idealmente, tirar a roupa que eu tô, tomar um banho, né? Ou, se eu não for tomar um banho, pelo menos higienizar bem as mãos, passar um álcool gel, para que eu tente evitar que eu estive fora de casa, né? As pessoas que pegam ônibus, as pessoas que têm contato com outras pessoas no trabalho, devem chegar em casa, tirar a roupa, tomar um banho, para tentar, eventualmente, se o vírus estiver na pele, né? Ou estiver na boca, no nariz, ela vai na hora do banho, assoa o nariz, né? Tenta escovar os dentes. Esses cuidados a gente procura eliminar ou diminuir a carga de um eventual vírus que a gente pode estar trazendo para dentro de casa. Muito cuidado também quando a gente vai receber comida que a gente pede, né? Então, tomar cuidado sempre que depois que manipula, que tira do saco plástico ou do papelão, higieniza bem as mãos antes de pegar a comida com a mão. Então, esses são os cuidados principais que a gente tem que ter. Além daquela rotina que eu Sim, falei, né? Que vale para todo mundo. Se hidratar bem, se alimentar bem, né? Procurar descansar e cuidar da saúde física e espiritual. A saúde emocional também é muito importante, né, Érica? Então, se sim, opções de fazer atividade física,
Agora os parques municipais vão reabrir, alguns clubes vão reabrir, então a pessoa tente ir de máscara, procure fazer uma caminhada sem muito contato com outras pessoas, né? Em casa, fazer atividade física e procurar também cuidar do seu emocional. Então, o que, que a pessoa pode fazer? Tentar fazer uma boa leitura, ao escutar uma boa música, tentar assistir filmes, séries que lhe agradam, desligar um pouco do noticiário, né, que está tão triste a gente ficar ouvindo falar de tantas Sim. mortes e tantas dificuldades. Meditar, tem vários aplicativos aí que você pode baixar que estimulam a meditação, o autoconhecimento. Então, aproveitar esse momento aí de isolamento para a pessoa entrar em contato com ela mesma, né? E tentar aí bastante oração, meditação, autoconhecimento e saber que daqui a pouco tempo isso vai passar e nós vamos voltar a conviver normalmente dentro em breve. Eu acredito que mais um mês de isolamento a gente começa a voltar um pouco à nossa vida normal. Amém. Doutor João Lucas, para a gente já ir finalizando, que eu sei que o senhor tem um tempinho aí, né? A gente combinou um tempo que o senhor tem sua agenda, mas os grupos de risco, a gente não pode deixar de falar sobre os grupos de risco, né? Como eles devem fazer, porque eles precisam ir ao médico constantemente, eles precisam, né? A pessoa que, por exemplo, faz aí uma hemodiálise, como que ela tem que proceder, enfim, qual que é a sua orientação? É uma pergunta muito interessante, Érica. Infelizmente, né, nós temos pesquisas aí mostrando que lá na Unimed de Belo Horizonte, por exemplo, eles soltaram que eles fazem atendimento com a ambulância deles em casa. E eles soltaram os dados deles que, infelizmente, nesses últimos 3 meses, eles tiveram o dobro de óbitos atendidos em casa do que eles tiveram no mesmo período do ano passado. E isso não é um dado de Nossa. Belo Horizonte. Várias cidades que tiveram essa contabilização, como Nova York, São Paulo, conseguiram detectar que esse ano o número de mortos em casa de atendimentos à parada cardíaca foi o dobro do que no mesmo período do ano passado. O que significa isso? As pessoas estão tão aterrorizadas, com medo de procurar atendimento médico, que elas às vezes têm dor no peito forte em casa e elas ficam em casa sem procurar o hospital e acabam tendo uma arritmia ou falecendo pelo infarto. Então, o que é a nossa orientação oficial, Érica? Aproveitando que o estado de Minas Gerais, principalmente, tem uma situação relativamente tranquila, a maioria dos prontos-socorros estão ainda tranquilos, a população entendeu que não deve procurar o pronto-socorro por qualquer coisa, tem que deixar a prioridade do pronto-socorro para as pessoas que realmente precisam. Então, a população está Sim. colaborando muito. Então, aproveitar isso, e se você está experimentando uma dor no peito forte, que você nunca teve, uma dor de cabeça muito forte, um quadro de diarreia importante, uma febre muito alta, mesmo que você ache que não seja o novo coronavírus, você deve ir para o pronto-socorro. Se você acha que é um incômodo que dá para esperar, que não está tão importante assim, hoje, Érica, praticamente todas as clínicas do interior de Minas, as clínicas médicas, estão funcionando normalmente. Apenas os médicos Sim. mais idosos e dos grupos de risco não estão atendendo. Mas a maioria dos médicos mais jovens, né, e sem comorbidades, eles estão atendendo normalmente. Então, não deixe de procurar, principalmente aquelas pessoas que têm problemas crônicos. Os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, né, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, problema de pulmão, de rim, quem precisa fazer hemodiálise, não deve deixar de fazer o seu tratamento. Pessoas que têm câncer, né? Porque a chance dela entrar em contato com o coronavírus e de desenvolver um quadro mais grave é muito menor do que a chance do câncer dela piorar, do problema de coração dela piorar, da hipertensão dela levar ela a ter um AVC, um infarto. Então, não Sim. deixe de procurar o seu médico, faça o controle das suas comorbidades e, lógico, tomando todos os cuidados possíveis. Vá na clínica com horário marcado, use máscara, leve um álcool gel, assim que chegar em casa, lave bem as mãos, né? Para que você se proteja e também não deixe de se cuidar. Então, vamos nos cuidar em casa,
vamos nos cuidar quando sairmos para a rua e não vamos deixar de cuidar das comorbidades, especialmente pacientes Sim. portadores de doença crônica. Importantíssimo. A Aline, minha amiga, ela, inclusive, ela tá grávida. Aline, um beijo. Ela tá perguntando, doutor João, como está funcionando a telemedicina em Uberlândia? Isso, então a telemedicina tem alguns médicos atendendo já por telemedicina, né? Então são poucos médicos, a maioria das vezes você liga nas principais clínicas e eles divulgam quais são os médicos daquela clínica que estão atendendo por telemedicina. A Unimed Uberlândia vai liberar uma plataforma de teleatendimento a partir de junho. Então, quem for cliente da Unimed Uberlândia vai ter acesso a alguns cooperados que vão se dispor a atender através de telemedicina. E já existe orientação, né? Existe a orientação que você pode obter por telefone. Tanto a prefeitura tem, quanto agora os estudantes de medicina da UFO, Érico, olha que legal, eles se Sim, disponibilizaram a fazer atendimento por telefone se você tem uma dúvida de como você olha, se você tiver com sintomas gripais ou qualquer outro tipo de sintoma, você não sabe se deve procurar o pronto-socorro ou não. Depois as pessoas podem entrar lá no meu Instagram, DR João Lucas, que eu tenho alguns 0800 lá que eu disponibilizei, que os estudantes de medicina podem te orientar. A própria Unimed tem um telefone também que atende não só clientes de Unimed, mas também outras pessoas. A Unimed está se disponibilizando a atender por telefone e orientar pessoas que estão em dúvida em relação a como se comportar em relação ao seu problema de saúde, seja ele uma gripe ou não. que bom, doutor João. Tem só mais uma perguntinha aqui, que foi a Lígia, ela perguntou, precisa usar máscara para fazer caminhada? Então, Érica, depende aonde você vai fazer essa caminhada. Se você não sabe se você vai cruzar com muitas pessoas ao longo do caminho, você deve usar uma máscara. É uma Sim. cirúrgica, se você tem acesso, ou pode ser uma máscara de pano, com duas camadas de pano. Você deveria fazer. Por quê? Qual que é o problema? Quando você cruza com as outras pessoas, a pessoa exalando, né? Ela está correndo, ela está cansada, ela está respirando mais forte. Se ela tiver com o vírus e está assintomática, muitas pessoas, cerca de 2 em cada 10 que entram em contato com o vírus, eles não manifestam sintomas. Então, às vezes, eles Sim. têm vírus na garganta, no nariz, e se eles exalam forte, você pode respirar aquele ar que a pessoa acabou de soltar e adquirir o vírus. Sugere-se que para você tentar diminuir a chance de se contaminar, que você use uma máscara se você vai sair, principalmente agora, por exemplo, o Parque do Sabiá voltou, né? Ele vai abrir, e ele vai reabrir. A maioria dos clubes da cidade também. Então você não sabe quantas pessoas você vai cruzar no seu caminho, né? Enquanto você for Uhum. correr lá. Até uma ideia que eu estou dando aí para os administradores do parque e dos clubes Sim. é que a maioria das pessoas deveria andar e correr no mesmo sentido, para que evitar Ah, boa ideia. de cruzar uma pessoa com a outra, né? Uma está num sentido, o outro no outro, e a Verdade. troca de fluidos respiratórios fica menor assim, sabe? Então, a Verdade. pergunta dela, use máscara sim. Tá, muito bom. Então, para finalizar, o senhor é cardiologista. A gente já leu que as pessoas, os pacientes cardíacos, eles têm uma chance maior de evoluir essa infecção. É verdade, doutor João? Então, Érica, alguns grupos estão sob um risco maior, né? Quais são eles? Então, todos nós, eu, você, as crianças, os adolescentes, os jovens, todos nós temos a mesma chance de entrarmos em contato com o vírus. As pessoas que estão se arriscando mais, saindo mais de casa, entrando em contato com outras pessoas, seja no ônibus, seja no trabalho, seja numa festa que ela resolve fazer em casa. Quanto mais gente você entra em contato, mais chance de você entrar em contato com o vírus, certo? E aí, Certo. algumas pessoas têm uma chance maior de evoluírem pior, né? Então, como eu falei,
A maioria de nós, principalmente os mais jovens e sem doença, não todos, Eric, infelizmente, pode matar jovens, pode matar adolescentes, pode matar crianças, mas é raro, Bebês, né? bebês. É raro. A maioria das vezes, quem vai pior com essa gripe forte que vira uma pneumonia são os idosos com mais de 60 anos, os diabéticos, os hipertensos e os indivíduos que têm algum problema de saúde, problema de coração, de pulmão, de rim, uma doença autoimune, né? Um câncer. As pessoas que têm câncer, se pegarem o vírus, costumam ir pior. Então, essas pessoas têm uma chance maior. Significa que todo mundo que tiver 70 anos vai morrer? Não, Érica. Mas vamos falar que nós, com menos de 40 anos, sem doença, a chance de, mesmo pegando o coronavírus, a gente morrer é menor que 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas com menos de 50 anos, a cada 200, um vai morrer. Agora, a cada 200 pessoas que têm diabetes, pressão alta, problema de coração, a cada 200, aí mais ou menos umas 20, pelo menos, vão morrer. Então, aí tá, a chance de mortalidade é maior. Enquanto um é menos que 1%, o outro chega aí a ser 10%, em mais de 80 anos, 20% das pessoas podem morrer. Então, principalmente, as pessoas têm que se cuidar. Tá bom. Eu sei que você... É muito interessante. Érica, eu queria só falar, dar uma última mensagem, que todo mundo me pergunta isso, então eu queria Sim, claro. aproveitar o espaço aqui do seu público para orientar as pessoas sobre a polêmica mais recente, né? Que é a questão do tratamento, Érica. Então, Isso. muitas vezes nas redes sociais, as pessoas, muitas não entendem, né? Falam assim, gente, mas se não tem cura, como é que tem tanta pessoa aí que teve a doença e está andando na rua e se curou? Não é que não tem cura. Mais uma vez, ainda bem que a doença tem cura, sim. E mais de 80, quase 90% das pessoas que entram em contato com o vírus vão se curar sem nem ter que ir para o hospital. Então, existe cura, sim. E qual que é a cura? É o seu sistema imunológico que vai dar conta do vírus e vai gerar uma resposta inflamatória que vai acabar com o vírus e vai causar uma irritaçãozinha na sua garganta, uma tosse, uma dor de cabeça, uma febre. Você vai ver que seu corpo está inflamado e dali uma semana você vai ficar jóia, Érica. Então, isso que as pessoas têm que entender. O vírus tem cura e não precisa de remédio. Infelizmente, de cada 100 pessoas que pegarem o vírus, umas 15 vão ficar um pouco pior. Não vai ser só uma síndrome gripal. A pessoa vai ter que ir para o hospital, porque ela vai ter uma pneumonia, né? Então aí ela vai ficar pior, ela vai ter uma febre mais alta, vai durar mais tempo, ela vai ter mais tosse, ela vai ter falta de ar e ela vai ter que ir para o hospital. E aí tem algumas medicações que podem ser feitas lá no hospital, dependendo do hospital, tem vários protocolos, mas existem medicações, por exemplo, o oxigênio é um remédio, o uso de corticoides pode ajudar algumas pessoas, a heparina, que é um anticoagulante, pode ajudar. Muitas vezes a gente não sabe se você está só com vírus ou com uma bactéria, você vai tomar antibiótico. Então tem muitas medicações que não curam, Érica, mas melhoram a chance da pessoa sobreviver. Entendeu? Uma dessas medicações que muitos estão falando que ela cura, mas não existe remédio que cura. Uma das medicações que às vezes poderia ajudar um pouco, diminuindo a chance da pessoa ficar muito ruim, seria esse remédio, a hidroxicloroquina. Então tem muita gente falando, a hidroxicloroquina cura. Não, não tem remédio que cura. Nenhum desses que eu citei, cura. Eles melhoram a chance da pessoa sobreviver. Desses todos que eu falei, oxigênio, antibióticos, heparina, corticoide, tem alguns que são polêmicos. Por exemplo, o corticoide é meio polêmico também. E o mais polêmico de todos é a hidroxicloroquina. Por quê? Aparentemente, dentro de um tubo de ensaio, ela mata o vírus. Só que para isso tem que ser uma dose muito alta colocada ali dentro do tubo de ensaio. E as doses que foram testadas já nos humanos, as pessoas que adoecerem tomaram,
não existe uma evidência muito clara de que o remédio é tão bom assim. Parece, Érica, que ele faz mais mal do que bem. Então, Olha só. esse é que é o detalhe. É que é um remédio que era uma promessa, uma proposta. A gente tinha uma expectativa muito boa, mas até agora nós achamos que ela possa fazer até mais mal do que bem. Então, hoje, nesse momento, você pode tomar? Pode. O Ministério da Saúde disponibilizou a oportunidade, se você acredita que ela faz bem, você quer acreditar nos médicos que estão falando que faz bem, você vai no posto de saúde, discute com o médico, ele pode te disponibilizar esse remédio para você usar. Só que qual que é a orientação oficial hoje da maioria das sociedades de medicina intensiva, de infectologia, de imunologia, que você faz o que a gente comentou aqui já, Érica. Se você ficar gripado, fica em casa, toma líquido, descansa, Uhum, alimenta bem, repousa e não precisa usar nenhum remédio. Você só vai usar remédio se uhum. você precisar ir para o hospital, se você ficar ruim lá pelo quinto, sexto dia. Então, a hidroxicloroquina hoje não deve ser utilizada, Érica. Ótimo, doutor João Lucas, muito obrigada. Eu sei que eu já acho que eu já passei o seu tempo, era 30 minutos, eu acho que já foi muito mais de 30 minutos. O senhor tem seus compromissos. Quer deixar alguma consideração final? Um alô para o pessoal, uma dica, uma mensagem positiva, de ânimo? Fique à vontade. Eu queria lembrar a todos, né, de que nós estamos atravessando dias e semanas difíceis, né, Érica? Mas lembrar a todos que isso vai passar, né? Nós estamos realmente nessas semanas agora, semana passada, essa próxima, nós vamos continuar ouvindo notícias muito ruins, né? Nós vamos ficar sabendo de pessoas próximas que adoeceram, que se recuperaram, a maioria delas. Algumas, infelizmente, vão falecer. A gente tem que tentar manter a calma, tomar todos os cuidados possíveis para evitarmos de nos contaminarmos com o vírus. Então, todos os cuidados de higiene, máscara, higiene manual. E se você ficar gripado, tenta manter a calma. A grande maioria das pessoas vai passar bem por isso. Então, fique em casa, se isole, repouse. E dentro de uma semana você vai estar bem. Se lá pelo quinto, sétimo dia você perceber que você está ficando pior, aí você deve procurar o hospital. Procure um médico de sua confiança, um hospital de sua confiança, ou uma unidade básica de saúde próxima a você, que tem pronto-socorro. Os médicos de Uberlândia, região, as pessoas que estão fora de Uberlândia, que estão nos vendo, a maioria dos médicos e dos pronto-socorros, dos hospitais, estão muito bem preparados para enfrentar, juntos com você, essa doença. Você vai ficar Amém. bem, né? E, enquanto isso, Érica, vamos cuidar da nossa saúde física, mental, Isso né? mesmo. Então, procure meditar, procure orar bastante, procure fazer atividade física, leia bons livros, procure ouvir boas músicas, assistir séries de televisão e fique tranquilo que nós vamos passar todos juntos por essa e Amém. 4, 5 semanas nós estamos começando a retomar nossa vida normal e essa fase ruim fica para Amém. trás. Amém, doutor João Lucas, amém. Tô desde março sem ver meus pais, eu tô com muita saudade, mas estou preservando eles. Foi um Obrigada, doutor você João. A gente vai ter, se Deus quiser, essa vida normal. Não vai ser normal mais, mas a gente vai poder nos abraçar, eu tenho certeza. e daqui a umas semanas a gente começa a retomar nossas atividades normais. Acho que nós vamos ter que nos proteger aí pelo menos até lá para agosto, né? Manter todos os Sim, cuidados, mas a gente vai cada vez mais, a sociedade vai sendo liberada para assumir, reassumir seus compromissos sociais à medida que o número de infectados for caindo. E eu acredito que a partir da sim. metade de junho esses números vão começar a cair, Érica. Mas, né, Amém. precisamos contar com a ajuda de todo mundo que assistiu esse nosso bate-papo e que são formadores de opinião. Vi muitos colegas Isso. médicos entrando, muitas pessoas da área de saúde, professores, né, educadores. Então, vamos tentar todos replicarmos essa mensagem de otimismo, né, Érica? De que tudo vai passar, que a gente precisa manter a calma para que nós possamos nos ajudar.
num momento tão difícil que a humanidade está atravessando, né? Nós vamos passar bem É e vamos verdade. voltar à nossa vida daqui a um tempo. Amém. Doutor João Lucas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por aceitar de pronto o meu convite. Gente, doutor João Lucas, eu sou sua fã. Muito obrigada mesmo. O senhor é um ótimo profissional. Gente, eu fiz a assessoria com o doutor João Lucas, eu conheço ele das assessorias de imprensa aí na área de saúde, e o doutor João Lucas sempre muito solícito, sempre prestativo e sempre simpático, atendendo os nossos chamados. E que a população precisa disso, doutor. E quem não segue ele, segue aí, @Dr. João Lucas. Ele posta cada vídeo interessantíssimo, dando dicas de saúde pra gente. Então, aproveite isso e siga lá, tá? Nas redes sociais do Dr. João. Dr. João, para sua família e o senhor, uma ótima semana, tudo de bom, que vocês sejam abençoados, tá? Que Deus esteja sempre presente na sua vida e de sua família. Amém. O mesmo em dobro para você, viu, Érica? Sempre um... Amém. E obrigado a todos que estaram aí com a gente, viu? Não deu. É isso, gente. Muito obrigada pelas perguntas, obrigada pelos comentários, tá? E aí, a gente, numa outra oportunidade, a gente convida o senhor novamente. Um abraço, doutor João. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, gostaram do bate-papo com o Dr. João Lucas? Infelizmente, a gente tem que terminar, porque o doutor também tem os seus afazeres, a gente até ultrapassou muito aqui, né, a conversa, mas valeu a pena. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a Covid-19 e vocês possam aí se cuidar da sua família, cuidar dos seus. Tá? Isso logo vai passar e logo a gente está comemorando aí coisas boas, abraçando uns aos outros, pegando na mão e sendo muito feliz. Muito obrigada. Vou tentar deixar essa live salva para vocês compartilharem com seus amigos, porque coisa boa nós temos que compartilhar, não é mesmo? Então, vocês vão lá, compartilham e eu vou deixar esse conteúdo aqui para vocês ajudarem as pessoas e a gente e nós nos ajudarmos também, né? Porque foi uma aula que nós tivemos hoje com o Dr. João Lucas. Ó, muito obrigada por vocês estarem comigo e até a próxima live.